Algumas memórias perdem a cor com o tempo, ficam meio cinzas, mas essa noite, especificamente, continua tão nítida que parece que foi ontem. Aconteceu durante uma daquelas viagens de fim de semana que minha família fazia para o sítio de um amigo do meu pai, um cara chamado Ricardo. Eram os melhores dias do ano para mim e para o meu primo, Paulo. A gente passava horas na estrada, as últimas delas num caminho de terra que sacudia o carro inteiro. Não tinha sinal de celular, internet era uma piada. Era um isolamento completo, mas na época isso era a melhor parte. O lugar era simples, uma casa grande com varanda, uma piscina que ficava verde se a gente descuidasse e uma área de churrasco onde passávamos a maior parte do tempo. Nós tínhamos a mesma idade, eu e o Paulo, e para 2 garotos da cidade aquele mato todo era um paraíso. A rotina era sempre a mesma: chegar na sexta à noite, já com cheiro de churrasco no ar, e passar o sábado inteiro na piscina ou explorando os arredores. Nossos pais ficavam na deles conversando, e a gente tinha uma liberdade que não existia em casa. Não havia vizinhos por perto, apenas quilômetros de pasto e morros baixos cobertos de vegetação. A noite ali era diferente. Uma escuridão total, com um céu com tanta estrela que a gente ficava até meio tonto. O silêncio também era total, quebrado só pelo som dos grilos e, de vez em quando, pelo mugido distante de alguma vaca. Era um lugar de paz, pelo menos até aquela viagem. Era um sábado à tarde depois do almoço. Minha mãe tinha feito aquela recomendação clássica de esperar um pouco antes de entrar na piscina para não dar congestão. Com o sol forte e sem nada para fazer, meu pai sugeriu que fôssemos dar uma volta de carro com ele e meu tio, só para passar o tempo, ver a paisagem. Foi numa dessas que, dobrando uma curva na estrada de terra, a gente viu. Lá longe, quase encostada no pé de um dos morros, havia uma casa. Não era como as outras propriedades da região. Era uma construção solitária, largada no meio de um terreno enorme e vazio, sem um muro, sem uma cerca, sem nada. Parecia que estava ali, sozinha, sem proteção nenhuma. Mesmo à distância dava para ver que estava abandonada. As paredes estavam manchadas pela umidade, o mato crescia sem controle ao redor, e algumas janelas pareciam buracos escuros e vazios. "O que é aquilo?" Paulo perguntou, se inclinando entre os bancos da frente. Meu tio, que dirigia, diminuiu a velocidade. Meu pai olhou na direção da casa e ficou quieto por um instante. "É a chácara da Dona Cida", ele disse com um tom meio sério. Pelo menos era. A curiosidade da gente acendeu na hora. Meu pai contou que quando começaram a frequentar o sítio do Ricardo, também perguntaram sobre aquele lugar. O próprio Ricardo tinha contado a eles a história. Era de um casal de idosos. Depois que o marido morreu, a mulher, Dona Cida, se fechou para o mundo. Ela era simpática com o pessoal das outras chácaras, mas vivia na dela. Ninguém achava estranho. Cada um lida com o luto de um jeito, né? O problema começou tempos depois, quando os vizinhos mais próximos começaram a ver coisas estranhas à noite. Umas luzes brancas, pequenas, que flutuavam ao redor da casa dela. Elas entravam e saíam pelas janelas, moviam-se lentamente sobre o telhado. E o mais bizarro, a casa dela estava sempre num breu total. Depois de umas semanas vendo aquilo, numa noite, a casa inteira se acendeu. Uma luz muito forte, como se estivesse pegando fogo. Quando a luz sumiu, Dona Cida sumiu junto. Nunca mais foi vista. A gente voltou para o sítio e o resto da tarde passou num ritmo estranho. A história da casa abandonada ficou na nossa cabeça, um assunto que a gente não tocava, mas que estava ali. Na hora do jantar, mal participamos da conversa dos adultos. Nossas cabeças estavam em outro lugar, presas naquela imagem da construção solitária no meio do nada. Mais tarde, quando o pessoal já estava se espalhando pela sala para ver televisão, eu e ele fomos para a varanda. A noite estava escura, sem lua. "Você está pensando naquilo, né?"
Paulo falou baixo, olhando para o breu que começava onde a luz da casa terminava. Eu sabia exatamente do que ele estava falando. Tentei disfarçar. Na história da tal senhora? Besteira. Besteira 6. Ele deu um sorrisinho de lado. A gente podia ir lá. Meu estômago deu um nó. A ideia era estúpida e perigosa, mas uma parte de mim, aquela parte que sempre queria provar alguma coisa, ficou animada. Ir lá? Fazer o quê? Tá maluco? Ué, ver se é verdade. Ele me cutucou com o cotovelo. Ou amarelou. Foi o suficiente. O desafio estava feito. Olhei para os lados para garantir que ninguém estava ouvindo e concordei com um aceno de cabeça. O plano era simples: esperar todo mundo ir dormir, pegar as lanternas que meu pai deixava na gaveta da cozinha e ir. Estava combinado. E só de pensar nisso, o silêncio da noite já parecia mais assustador. Esperei o que pareceu uma eternidade. Deitado na cama, eu ouvia os sons da casa se aquietando. O barulho da descarga, o ranger de uma porta, os passos do meu pai no corredor e, finalmente, o clique do último interruptor. O silêncio que se seguiu era diferente. Não era mais o silêncio do campo, mas o silêncio de uma casa adormecida. Um silêncio tenso. Cutuquei o colchão do Paulo que estava no chão ao lado e ele se levantou num pulo sem fazer barulho. Na ponta dos pés fomos até a cozinha. A única luz vinha de uma fresta na cortina, um fiapo de luar que mal iluminava as coisas. Pegamos as 2 lanternas de dentro da gaveta, sentindo o metal frio e pesado nas mãos. Cada mínimo ruído parecia um trovão. A gaveta correndo, o clique suave do trinco da porta. Quando finalmente pisamos na grama do lado de fora, o ar da madrugada estava gelado. O caminho pela trilha não era longo, talvez uns 15 minutos de caminhada, mas na escuridão total parecia um território completamente estranho. Ligamos as lanternas e os feixes de luz cortaram a escuridão. A gente só enxergava o que a lanterna mostrava, o resto era só escuridão. O som dos nossos passos na terra e nas folhas secas era a única coisa que quebrava o canto incessante dos insetos. Nossa coragem foi sumindo a cada passo e o medo começou a apertar. Não falamos nada por um bom tempo. Não precisava. A gente sentia a mesma coisa. De repente, um galho estalou forte no mato, não muito longe. Nós 2 paramos no mesmo instante, girando as lanternas na direção do som. Os fachos de luz tremiam entre as árvores, mas não revelaram nada além de folhas e troncos. Meu coração disparou. Provavelmente era só um bicho qualquer, um gambá ou algo assim. Foi o que eu disse a mim mesmo, mas não ajudou muito. Continuamos andando agora mais juntos, quase ombro a ombro. E então, nós a vimos. A casa. O contorno dela era uma mancha mais escura contra o céu estrelado. Uma mancha mais escura que o resto da noite, que parecia engolir a luz. Sem a distância segura do carro e a luz do dia, o lugar era monstruoso. Parecia maior, mais torto. Chegamos na beira do terreno dela, onde a estradinha terminava. Não havia portão, só mato alto que nos convidava a entrar. Trocamos um olhar. Era a última chance de voltar atrás. Nenhum de nós teve coragem de sugerir. Começamos a andar pela grama alta que se arrastava nas nossas calças, e o som parecia o de alguém nos seguindo. A cada passo a casa crescia, e a sensação de que estávamos invadindo um lugar que não nos queria ali ficava mais e mais forte. A porta da frente estava destrancada. Ou talvez a fechadura estivesse tão enferrujada que cedeu com um empurrão leve. O som da madeira se arrastando no chão foi alto, um rangido alto que ecoou pela casa e pela noite. A gente ficou parado por uns segundos esperando alguma resposta, algum sinal de que fomos ouvidos. Nada. Só o zumbido dos insetos do lado de fora. Apontamos as lanternas para dentro. O ar era pesado, com um cheiro denso de poeira, mofo e alguma coisa mais. Algo vagamente doce e podre,
como flores esquecidas na água por semanas. O feixe de luz revelou uma sala de estar modesta. Havia um sofá coberto por um lençol branco e empoeirado, uma mesinha de centro e, num canto, uma daquelas televisões antigas, de tubo, com uma antena em cima. Parecia um lugar morto, onde o tempo tinha parado. Vamos só olhar e ir embora. Sussurrei, mais para me convencer do que para ele. Paulo só balançou a cabeça, os olhos arregalados, varrendo o cômodo com a lanterna dele. A gente andou devagar, com os pés levantando pequenas nuvens de poeira a cada passo. Havia um corredor escuro à nossa frente. Decidimos seguir por ele. A primeira porta à esquerda dava para a cozinha. Um filtro de barro estava quebrado num canto e sobre o balcão, um rádio de pilhas. Foi ali que notei algo estranho. Em meio a toda aquela sujeira, havia uma única xícara de chá sobre a mesa, perfeitamente limpa, como se tivesse sido usada minutos atrás. Foi quando ouvimos o primeiro som, um chiado baixo. Nós dois congelamos, apontando as luzes para o rádio. O chiado continuou, um ruído de estática, como se alguém estivesse tentando sintonizar uma estação que não existia. São as pilhas, devem estar velhas. Paulo tentou racionalizar, mas a voz dele saiu trêmula. Então, o chiado ficou mais alto, e a luzinha vermelha do painel da televisão na sala piscou. Uma vez, duas. De repente, a tela acendeu, mostrando apenas aquela neve cinzenta e barulhenta. O som da estática da TV se juntou ao do rádio, criando uma barulheira horrível. O micro-ondas na cozinha apitou, o painel digital piscando zeros sem parar. Era como se a casa inteira estivesse acordando, todos os seus aparelhos eletrônicos gritando ao mesmo tempo. Foi aí que eu vi, pelo canto do olho, um movimento do lado de fora da janela da cozinha. Girei a lanterna naquela direção. Uma bolinha de luz branca do tamanho de uma mão fechada pairava no ar, a uns 20 metros de distância. Ela pulsava suavemente. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, outra apareceu ao lado dela. E mais outra. Em segundos, havia dezenas delas, cercando a casa, movendo-se em silêncio, como um enxame de vagalumes sem vida. A luz que emitiam era fria e pálida e começou a vazar para dentro da casa, projetando sombras estranhas e alongadas que se contorciam nas paredes. O barulho dos eletrônicos ficou ensurdecedor, mas parecia estranhamente contido ali dentro, como se as paredes da casa abafassem o som para o mundo exterior. O pânico me atingiu de uma vez só, um pânico que me gelou por dentro. A gente não estava descobrindo um mistério. A gente tinha virado parte dele. Não houve um plano. Não houve um grito combinado. Foi puro instinto. A gente se virou ao mesmo tempo e correu. O barulho dentro da casa era tão alto que parecia vibrar nos meus ossos. Uma mistura caótica de chiados, apitos e estática que me deixava tonto. Minha única preocupação era a porta da frente. Eu nem olhei para trás, mas sentia as luzes do lado de fora. A iluminação pálida delas passando pelas janelas e nos seguindo pelo corredor. Atravessei a sala tropeçando nos meus próprios pés e me joguei para fora, caindo na grama úmida. O Paulo veio logo atrás. Do lado de fora, o som dos eletrônicos foi cortado de uma vez pela porta se fechando, mas o silêncio que se seguiu foi ainda pior. As esferas de luz estavam por toda parte, flutuando em silêncio absoluto, algumas altas, perto do telhado, outras mais baixas, quase tocando o mato. Elas não nos seguiram. Apenas ficaram ali, observando, iluminando nossa fuga desesperada. Nós corremos como nunca tínhamos corrido na vida. Corremos sem olhar para trás, rasgando o mato alto com galhos arranhando nossos braços e rostos. O facho da minha lanterna tremia loucamente, iluminando pedaços aleatórios do caminho. Eu só pensava em chegar na luz da varanda do sítio, naquele lugar seguro. Quando finalmente chegamos, ofegantes, com o peito doendo, nos enfiamos dentro de casa e trancamos a porta, como se aquilo pudesse adiantar alguma coisa.
Ninguém acordou. Voltamos para o quarto e ficamos sentados em silêncio por um longo tempo, apenas ouvindo o som da nossa própria respiração descompassada. Não falamos sobre o que aconteceu. Nem naquela noite, nem na manhã seguinte, quando a gente fingiu que nada tinha acontecido. Mas era uma mentira óbvia. Nunca mais tocamos no assunto. Aquela noite criou uma barreira entre a gente. Era um medo que a gente dividia, mas sobre o qual nunca conseguimos conversar. Anos depois, nosso contato foi se tornando cada vez mais raro, até sumir. Às vezes eu me pergunto se ele também pensa nisso, se as luzes brancas e o som daquela casa assombram o sono dele como assombram o meu. Já adulto, tentei pesquisar sobre o caso. Procurei por notícias de uma dona Cida desaparecida na região. Não encontrei absolutamente nada. Aquela curiosidade idiota, aquela bravata de adolescente, não nos deu uma boa história para contar. Só nos deu uma certeza terrível, a de que algumas portas nunca deveriam ser abertas. Toda ambição tem um preço. A minha eu paguei com a minha própria cabeça. Foi há pouco mais de um ano. E eu tinha acabado de me mudar para uma cidade maior, com um contrato de estágio debaixo do braço e uma vontade absurda de provar que eu não precisava mais do dinheiro dos meus pais. Consegui um apartamento pequeno, desses mais antigos no centro, com o piso de taco soltando em alguns cantos e um cheiro permanente de desinfetante no corredor. Era o que dava para pagar. O prédio era silencioso, quase parado no tempo. Famílias, alguns estudantes, gente que mal levantava o olhar no elevador. O zelador, um senhor chamado Diego, me entregou as chaves com um aviso que na hora pareceu só formalidade. Ele me disse que ali cada um cuidava da sua vida e era bom que eu fizesse o mesmo. Fiz que sim com a cabeça, claro, sem dar muita importância. Eu só queria me livrar da papelada, montar meus móveis usados e começar logo no escritório. A primeira semana foi um inferno de adaptação. A firma de contabilidade era maior do que eu imaginava e a pressão era constante. Eu virava noites revisando planilhas, com medo de cometer um erro que me colocasse na rua. Em uma dessas noites, cheguei em casa exausto, com a cabeça latejando. Quando me abaixei para pegar a correspondência, vi um pedaço de papel dobrado, perfeitamente alinhado com a soleira da minha porta. Não era uma conta. Tinha uma única frase, escrita numa caligrafia firme, quase desenhada. A coluna 7 da planilha de custos está com a fórmula errada. Por um instante fiquei imóvel, tentando processar. Minha primeira reação foi olhar para o corredor. Vazio. Pensei que era alguma brincadeira de mau gosto, talvez de algum outro estagiário que morasse por ali. Como alguém saberia no que eu estava trabalhando? Mesmo assim, a dúvida ficou na minha cabeça. Liguei o computador, abri o arquivo e fui direto na tal coluna 7. E lá estava. Um erro de cálculo idiota, mas que poderia me custar caro. Corrigi, salvei e senti um alívio, mas ao mesmo tempo uma coisa esquisita. Nos dias seguintes nada aconteceu. A rotina continuou a mesma, moendo a gente aos poucos. Eu me convenci de que tinha sido um acaso, uma piada de algum vizinho que, sei lá, ouviu alguma coisa pela parede. Mas no fundo, toda vez que eu chegava do trabalho, uma parte de mim olhava para o chão antes mesmo de tirar a chave do bolso. Era uma expectativa que eu não queria admitir. E então, quase uma semana depois, apareceu outro bilhete. Estava no mesmo lugar, dobrado da mesma forma. Não aceite ajudar o Milton com o relatório dele amanhã. Milton era outro estagiário, um cara que vivia pedindo favores. No dia seguinte, como previsto, ele veio com uma conversa mole, dizendo que estava sobrecarregado e precisava que eu fizesse uma parte do trabalho dele. Passei a noite dividido, decidido a ignorar o que parecia uma armadilha. Mas quando Milton veio com a conversa mole no dia seguinte, o medo falou mais alto. Lembrei do papel e, cedendo, inventei uma desculpa qualquer.
Disse que meu chefe tinha me passado uma demanda urgente. Horas depois descobri que o relatório do Milton estava cheio de informações erradas e ele levou uma bronca enorme do supervisor. Se eu tivesse ajudado, a responsabilidade teria caído sobre nós dois. A partir daí, a coisa mudou. A cada novo bilhete, a minha resistência diminuía. Eu passei de assustado para cúmplice. Os bilhetes não eram diários, mas apareciam sempre 1 ou 2 dias antes de algo importante acontecer. Eram dicas, avisos, atalhos. Leve uma cópia impressa do balancete. Mencione o projeto X na reunião da tarde. E eu obedecia. Cada bilhete seguido era um pequeno degrau que eu subia na firma. Meu chefe começou a me notar. Os outros estagiários que antes mal sabiam meu nome passaram a me olhar com uma mistura de respeito e desconfiança. Eu sei que parece loucura, mas a verdade é que eu comecei a contar com aquilo. Chegar em casa e não encontrar o papel dobrado me deixava ansioso, como se eu estivesse indo para uma prova sem ter estudado. Aqueles recados se tornaram meu segredo, minha vantagem injusta. Eu me justificava pensando que não estava fazendo mal a ninguém, apenas seguindo conselhos. Mas a verdade é que era como se eu tivesse feito um pacto sem palavras com algo que eu não entendia, e a minha ambição não me deixava questionar a origem daquela ajuda. O problema é que não dá para viver assim, né? Recebendo ajuda do além sem saber de onde ela vem. O sucesso no trabalho era ótimo, mas a paranoia começou a pesar. Eu precisava de uma explicação lógica. Minha cabeça começou a criar teorias. Um funcionário antigo do prédio que tinha acesso a alguma câmera. Um vizinho hacker. Qualquer coisa era melhor do que a alternativa. Foi aí que conheci a Alana, a moça do apartamento ao lado. Um dia, a gente se cruzou esperando o elevador que nunca chegava e ela puxou o assunto. E aí, se acostumando com a vizinhança? Ela perguntou com um sorriso simpático. Confirmei com a cabeça, e no meio da conversa fiada, ela soltou como quem não quer nada. Tomara que a moradora do 5º andar não te incomode. Dizem que ela nunca sai de casa. Aquilo foi como uma luz. Uma pessoa reclusa, talvez solitária, que observava a vida dos outros. Fazia sentido. Agradeci a dica e naquela mesma noite juntei uma coragem que não sei de onde veio. Subi as escadas até o último andar. O corredor lá em cima era diferente. Mais silencioso, com um cheiro de poeira e coisa guardada. A única porta tinha o número 501. Encostei o ouvido na madeira fria, prendendo a respiração. Nada. Nem um rangido, nem o som de uma TV. Era um silêncio total, de abandono. Ainda não satisfeito, no dia seguinte procurei o seu Diego. Encontrei o zelador varrendo a calçada e tentei ser o mais casual possível. Seu Diego, tudo bem? Me tira uma dúvida. Quem é que mora lá no 501? Ele parou de varrer na hora. O rosto dele, que quase sempre tinha uma expressão cansada, ficou sério. Ele me olhou de um jeito estranho, quase com pena. Ninguém, Abel. Aquele apartamento está fechado há anos. Ninguém aluga aquilo. A resposta dele me deu um gelo no estômago. Todas as minhas teorias, todas as minhas tentativas de encontrar uma lógica foram por água abaixo. Não tinha uma velhinha solitária, não tinha um vizinho observador. Só tinha um andar vazio e bilhetes que continuavam aparecendo debaixo da minha porta. Depois daquele dia, a palavra vazio ganhou outro peso. Eu chegava em casa e era como se o silêncio do corredor do 5º andar descesse as escadas e entrasse por debaixo da minha porta. A ajuda continuava, mas agora vinha com um gosto amargo. Os bilhetes se tornaram mais curtos, mais diretos. Eram ordens. Um dia, um colega do escritório, o Plínio, me chamou para um happy hour com a equipe. Era a minha chance de me enturmar, de ser um cara normal. Eu estava animado, mas ao chegar em casa para trocar de roupa, lá estava o papel. 2 palavras. Não vá. Eu fiquei olhando para aquilo, uma raiva crescendo dentro de mim. Era só uma cerveja. Que mal poderia ter? Mas a dúvida já estava instalada. E se acontecesse alguma coisa? Um assalto no caminho?
Uma briga no bar. O medo, no fim, venceu. Mandei uma mensagem para o Plínio, inventando uma dor de cabeça. Passei a noite trancado, ouvindo o som dos carros na rua e me sentindo o maior dos idiotas. No dia seguinte, soube que a noite tinha terminado com uma discussão boba entre 2 supervisores. Nada demais, mas o suficiente para que uma parte de mim sentisse um alívio esquisito. O verdadeiro problema começou com a Alana. Numa tarde, ela bateu na minha porta. Vizinho, fiz um bolo aqui e sobrou um pedaço enorme. Aceita? Ela disse, segurando um prato com um sorriso genuíno. Era um gesto simples, gentil, um jeito de quebrar o gelo. Eu agradeci, peguei o prato e, quando fechei a porta, senti que talvez as coisas pudessem ser diferentes. Mas então, meus olhos foram para o chão. Um bilhete tinha sido empurrado por debaixo da porta enquanto eu conversava com ela. A caligrafia era a mesma, mas a mensagem era um soco. Não confie nela. Aquilo me quebrou. A partir daquele dia, eu passei a evitá-la. Se ouvia a porta dela abrindo, eu esperava 1 minuto antes de sair. Se a via no corredor, desviava o olhar e acelerava o passo. Vi o sorriso dela se transformar em um olhar de confusão e depois em indiferença. A entidade ou o que quer que fosse não queria apenas me guiar. Queria me controlar. Estava cortando, um por um, todos os fios que me conectavam com o mundo lá fora. Aquela ajuda tinha virado uma coleira, e eu era o único que não percebia que ela apertava cada vez mais. A invasão ficou total. O primeiro sinal de que as regras tinham mudado foi quando cheguei em casa, tranquei a porta e, ao me virar, vi um bilhete no chão. Ele não tinha sido empurrado. Ele estava do lado de dentro como se tivesse atravessado a madeira. Só então a barreira final foi quebrada. Um dia, encontrei um dobrado dentro da minha marmita, que eu mesmo tinha fechado e colocado na geladeira horas antes. A mensagem era trivial, algo sobre não esquecer de pegar um documento. Mas o recado real era outro. Não havia lugar seguro. Outra vez, ao calçar o sapato para sair, senti algo no bico. Era um papelzinho com a frase: "Hoje, o caminho pela avenida principal é melhor." Eu me senti violado, como se olhos invisíveis acompanhassem cada gesto meu dentro da minha própria casa. Eu cheguei num ponto de exaustão. Vivia sob uma tensão constante, olhando por cima do ombro, checando bolsos e sapatos. O sucesso no estágio perdeu a graça. Eu não sentia mérito em nada. Era tudo um roteiro escrito por outra pessoa e eu era só o ator. A gota d'água foi numa manhã de terça-feira. Eu estava revisando uma apresentação importante quando recebi um e-mail do meu chefe com um anexo. Segundos depois, um papel deslizou por debaixo da porta. A ordem era clara: não questione o anexo. Algo em mim estalou. Eu precisava provar a mim mesmo que ainda tinha algum controle, que minha intuição ainda valia alguma coisa. Abri o anexo. Era um gráfico de projeção de lucros. E eu vi um erro. Um número que me pareceu absurdamente inflado. Era a minha chance. Ignorei o bilhete, respirei fundo e caminhei até a mesa do meu supervisor. Apontei o erro, com a voz mais firme que consegui fazer. Ele me olhou, depois olhou para a tela. E então franziu a testa. Ele não estava olhando para o erro. Estava olhando para mim. Acontece que não era um erro. Era uma projeção baseada em dados novos que só a diretoria tinha e que eu não deveria saber. Ao apontar o erro, eu não parecia inteligente. Parecia arrogante e intrometido. A humilhação foi silenciosa e imediata. Meu supervisor não gritou, o que foi pior. Ele apenas disse com uma decepção visível que eu deveria focar nas minhas tarefas. A confiança que eu tinha levado meses para construir com a ajuda dos bilhetes, eu destruí em 5 minutos por conta própria. Voltei para casa naquele dia me sentindo oco. Eu tinha tentado lutar e perdi feio. Abri a porta do apartamento esperando o vazio. Mas não havia nada no chão. Tranquei a porta, joguei a mochila no sofá e fui para o quarto.
E lá, no meio do meu travesseiro, como se estivesse me esperando, havia um único papel dobrado. A caligrafia era impecável, como sempre. A mensagem era curta e final. Agora você entende? E eu entendi. Não havia mais luta. Minha vontade de lutar acabou ali. Dali em diante não houve mais bilhetes. Não precisava. Eu já era um cão treinado. Passei as 2 semanas seguintes no piloto automático, fazendo meu trabalho de forma mecânica e eficiente, sem tomar nenhuma iniciativa, sem questionar nada. E no silêncio do meu apartamento, comecei a arrumar minhas coisas em caixas. Eu não anunciei a ninguém. Não procurei outro lugar. Eu só sabia que precisava sair. Em menos de um mês, pedi demissão do estágio, inventando uns problemas de família. Entreguei as chaves ao seu Diego, que me olhou com a mesma expressão de pena do primeiro dia e apenas balançou a cabeça sem dizer uma palavra. A coisa é que a fuga foi só uma ilusão. Eu me mudei para outra cidade, consegui um emprego numa empresa menor. A vida seguiu, mas a presença veio comigo. Ela não precisa mais de papel e caneta. Agora, ela mora aqui dentro, na minha cabeça. Não é uma voz que eu ouço, é mais sutil. É uma certeza que aparece do nada e não dá para questionar. Uma intuição que me diz para não confiar em um novo colega, para revisar um contrato que parece perfeito, para pegar um caminho diferente para casa. E eu obedeço. Sempre. Hoje eu sou bem-sucedido. Fui promovido há 2 meses. As pessoas me veem como um cara focado, intuitivo, que parece estar sempre um passo à frente. Eles não fazem ideia do preço. Não sabem que eu não tomo uma decisão genuinamente minha há mais de 1 ano. Às vezes, eu me olho no espelho do banheiro do escritório, a gravata arrumada, o cabelo no lugar, e a pergunta aparece e me corrói por dentro. Fui eu que cheguei até aqui? Ou foi ela? Eu consegui a independência que tanto queria, mas perdi a única coisa que realmente importa, a mim mesmo. A ambição me deu tudo, mas levou a minha alma em troca. O que vou contar aconteceu há muito tempo, quando eu era só um rapaz vivendo num daqueles cantos de litoral onde a vida era mais devagar. Um vilarejo pequeno, com mais barco na areia do que carro na rua. Um lugar onde todo mundo se conhece de vista e onde um rosto novo é motivo de conversa na venda por uma semana inteira. Foi exatamente o que aconteceu quando Silvério e a esposa, Bernadette, se mudaram para o último casebre da rua que terminava na areia. Ninguém soube de onde vieram. A casa já estava lá, vazia há anos, e de repente tinha gente. E não era qualquer gente. Silvério era um homem seco, de pouca conversa e de um olhar que pesava. Se você passasse e olhasse por cima da cerca baixa de madeira, ele parava o que estivesse fazendo e te encarava até você desviar e apressar o passo. Bernadette era quase uma sombra. A gente via o vulto dela estendendo roupas escuras no varal ou sentada numa cadeira de vime no quintal, sempre debaixo de uma cobertura de lona que o marido improvisou. Diziam que ela tinha uma doença de pele, por isso ele a cobria tanto, às vezes até o rosto. A casa deles era estranha. Parecia que ela mesma não queria visita, te convidava a seguir em frente. Claro que para 3 rapazes sem muito o que fazer, aquele mistério todo era um prato cheio. Numa noite sem lua, eu, Moacir e Dinho decidimos que íamos espiar. A ideia era só chegar perto, ver se a gente ouvia alguma coisa, qualquer coisa. Fomos pelos fundos, pela areia da praia, agachados. O único som era o das ondas quebrando. Chegamos perto do muro dos fundos e ficamos ali, em silêncio, esperando. Foi quando ouvimos. Não era uma voz nem um grito. Era um som baixo, rouco, que parecia vir de dentro da terra. Um barulho arrastado, como se alguém tentasse respirar com o pulmão cheio de areia. Nós nos olhamos por um segundo, e isso bastou. Saímos correndo dali sem olhar para trás, cada um para sua casa.
Foi a primeira e última vez que tentamos bancar os corajosos. Depois daquela noite, a gente nunca mais tocou no assunto. Era um tipo de acordo, sem palavras. Se alguém perguntasse, diríamos que não vimos nada. Mas o som que ouvimos não ficou só com a gente por muito tempo. Ele se espalhou como uma maré que sobe devagar e ninguém percebe, até que a água já está no calcanhar de todo mundo. Começou em uma noite de calor abafado. Eu estava com meu pai e uns vizinhos na varanda, tentando pegar uma brisa que não vinha. O silêncio era total, só se ouvia o mar. E foi então que veio, trazido pelo vento. Um lamento longo de mulher, inconfundível. Não era um grito de briga, não tinha raiva. Era pura dor. Alguém comentou baixo: "O que foi isso?" Mas ninguém respondeu. Cada um foi se recolhendo para dentro de casa mais cedo naquela noite. Aquilo virou rotina. Passavam uns dias, às vezes uma semana, e o som voltava, sempre de madrugada. Os lamentos enchiam o silêncio do vilarejo. Cada um tinha uma teoria. Uma vizinha que morava mais perto jurava que ouvia a mulher dizer "agora não", como se implorasse. Outro dizia que era só um "ai" comprido, sem palavra nenhuma. As fofocas na venda do seu Afonso corriam soltas. Que Silvério mantinha a mulher trancada, que não a levava no posto de saúde para não gastar o pouco que tinham. A verdade é que ninguém fazia nada. Era a lei não escrita do lugar. O quintal do vizinho é sagrado. Se a casa não é sua, você não se mete. E no fundo, não era só respeito. Era medo. Um medo que ninguém entendia direito de onde vinha, mas que fazia todo mundo pegar o caminho mais longo só para não passar em frente àquela casa. A gente se acostumou com os gritos da mesma forma que se acostuma com o barulho do mar. Ele estava lá. Era parte do barulho de fundo das nossas noites. Um lembrete constante de que no fim da rua, alguma coisa muito errada estava acontecendo. Os meses foram passando e o mistério da casa do Silvério virou paisagem. A gente ouvia os lamentos, sentia aquele incômodo, mas a vida continuava. Eu tinha arrumado um bico para ajudar um pescador, saía de madrugada e voltava com o sol já quente. A rotina faz a gente esquecer de tudo, até do medo. Mas tudo mudou numa manhã de sábado. O movimento na venda do seu Afonso estava maior que o normal. Era o dia de comprar as coisas para a semana. Eu estava na fila do balcão quando a confusão começou lá fora. Ouvi um baque surdo e gente falando alto. Quando saí, vi Silvério caído no chão de terra batida, no meio do caminho. Ele tinha desmaiado. Simplesmente apagou. Na hora virou um tumulto. Uma senhora jogou um pouco de água no rosto dele. Outro tentou abrir sua boca, achando que era um ataque. Colocaram ele na sombra de uma amendoeira, abanando com um chapéu de palha. Ele estava pálido, parecia menor, mais frágil do que a figura assustadora que a gente conhecia. E no meio daquela confusão, uma das vizinhas mais curiosas disse o que todo mundo estava pensando, mas ninguém tinha coragem de falar. Alguém precisa avisar a esposa dele. Foi como se uma porta trancada há anos finalmente se abrisse. Era a desculpa que todo mundo queria. De repente, não era mais invasão, era ajuda. Eu, essa senhora e mais um homem nos oferecemos para ir. Fomos andando rápido, o sol do meio-dia queimando a cabeça. Parecia que o vilarejo inteiro ficou quieto, esperando o que a gente ia encontrar. A caminhada até a casa foi a mais longa da minha vida. Cada passo parecia fazer um barulhão no silêncio do meio-dia. A porta da rua era uma folha de zinco que o outro homem empurrou sem dificuldade. Rangeu um pouco. O quintal era de terra batida, com umas poucas ervas daninhas teimando em crescer perto da cerca. O cheiro que eu sentia de longe ficou mais forte ali. Era um cheiro seco, de poeira antiga e pano guardado por tempo demais. Debaixo da cobertura de lona, a cadeira de vime estava virada de costas para nós, de frente para a parede da casa. Nela, uma figura sentada, toda coberta por um cobertor grosso e escuro, mesmo naquele calor.
Só se via o contorno de uma pessoa pequena. Dona Bernadette? A vizinha chamou, a voz um pouco trêmula. Viemos trazer notícia do seu marido. Nenhuma resposta. Silêncio total. A gente se aproximou devagar. Meu coração parecia que ia sair pela boca. A vizinha, Dona Marlene, esticou a mão, hesitante. Com a ponta dos dedos, ela puxou a beirada do cobertor. O que ela descobriu fez nós três darmos um passo para trás, ao mesmo tempo. Não houve grito. O choque foi tão grande que secou a voz de todo mundo. Não era uma pessoa doente. Era um corpo, mumificado. A pele, de um tom de couro velho, estava esticada sobre os ossos do rosto e das mãos, que repousavam no colo. Parecia uma estátua feita de galhos secos. A boca estava entreaberta e parecia ter um pedaço de pano amarelado preso nela, como se tivesse se grudado na pele. Não havia cheiro de podridão, de morte recente. Só aquele odor de coisa antiga, de tempo acumulado. Pela aparência, ela estava daquele jeito há anos. Anos. Saímos dali sem pressa, como se um movimento brusco pudesse quebrar aquela cena horrível. Ninguém falou nada no caminho de volta. O que havia para dizer? Chegamos de volta à venda e a pequena multidão nos olhou esperando. O homem que estava comigo só balançou a cabeça e foi o suficiente. Quando a caminhonete do frete chegou para levar Silvério, ele já tinha recuperado a consciência, mas parecia ausente. Ele não perguntou pela esposa, não perguntou para onde o levavam. Só entrou e foi, com o olhar perdido na estrada. Para nós, o mistério tinha acabado de uma forma horrível. Silvério era um louco que conviveu com o cadáver da esposa por anos. E os gritos? Bem, os gritos deviam ser coisa da nossa cabeça. Ou talvez dele. De qualquer forma, agora com a casa vazia, eles iriam finalmente parar. A notícia se espalhou baixo pelo vilarejo de boca em boca. Passou na fila da padaria, entre as barracas de peixe na praia, nas conversas de varanda ao entardecer. A mulher do Silvério estava morta. Fazia anos. E ele, o marido, tinha ficado ali cuidando de um corpo seco. O louco da última casa. O caso parecia encerrado, por mais bizarro que fosse. As 2 primeiras noites foram de um silêncio quase pesado. A gente prestava atenção. Era inevitável. Ficávamos esperando com uma curiosidade mórbida a prova de que o pesadelo tinha acabado. E o silêncio veio. Parecia que o vilarejo inteiro podia finalmente respirar aliviado. O problema tinha um rosto, e aquele rosto tinha ido embora naquela caminhonete. Mas na 3ª noite eles voltaram. Eu ouvi. Todo mundo ouviu. Não era imaginação. O mesmo lamento de mulher, a mesma dor flutuando no ar da madrugada, vindo daquela casa que agora todos sabiam estar vazia. Só que dessa vez, parecia diferente. Mais claro. Mais perto. Como se, sem a presença de Silvério, a voz estivesse livre. O medo que sentimos antes não era nada comparado àquilo. Antes, temíamos um homem. Agora, não sabíamos o que temer. As 2 famílias que moravam mais perto da casa não esperaram o dia amanhecer. Juntaram umas roupas e foram passar uns tempos na casa de parentes. A história de que era o vento ou alguma brincadeira de mau gosto já não convencia ninguém. O pavor era real. Foi então que meu tio Marcos, meu padrinho, resolveu dar um basta. Ele era um homem prático, de pouca fé em assombração. Numa noite, depois de umas doses de cachaça com uns amigos para criar coragem, ele disse que ia entrar naquela casa e ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. Foram em 3. Arrombaram a porta dos fundos. Não ficaram lá dentro nem 5 minutos. Saíram pálidos, sem dizer uma palavra. Só no dia seguinte meu tio me contou o que viram. A casa por dentro era quase vazia, mas as paredes e o chão de terra batida estavam cobertos de desenhos. Figuras estranhas que misturavam anjos e demônios, feitas com o que parecia ser sangue seco. E no chão,
círculos e símbolos desenhados com sal grosso. Não era a casa de um louco qualquer. Era um altar. Alguém estava fazendo um ritual ali. E, pelo jeito, a saída de Silvério não o tinha interrompido. Tinha sido apenas uma pausa. Com o tempo, o horror vira história de assombração. A casa foi lacrada pela prefeitura, com aquelas fitas amarelas que a gente só via em filme. O padre foi chamado, jogou água benta na porta, fez umas rezas. Não adiantou nada. Os lamentos continuaram por meses, cada vez mais fracos, até que um dia simplesmente pararam. A casa ficou lá, apodrecendo sob o sol e a maresia, uma lembrança muda do que aconteceu. Muitos anos depois, eu já era um homem feito. Encontrei meu tio Marcos num almoço de família. Ele estava mais velho, mais quieto. Puxei ele para um canto e pela primeira vez perguntei o que realmente tinha acontecido com Silvério, para onde o levaram. Meu tio me olhou por um tempo, como se decidisse se eu estava pronto para ouvir. Ele me contou que Silvério foi levado primeiro ao posto de saúde da cidade vizinha. Ficou lá um dia inteiro, delirando de febre. Meu tio foi o único que ficou com ele. E no meio dos delírios, a história foi saindo em pedaços. Meu tio juntou as peças. Aquela mulher, Bernadette, não era sua esposa. Ele nem sabia o nome verdadeiro dela. Ela o tinha sequestrado de outro lugar, anos antes. Tinha tirado ele de sua família de verdade, uma esposa e 2 filhas das quais ele mal conseguia se lembrar do rosto. Ela era alguma coisa diferente. Uma feiticeira, uma devota de algo antigo e sombrio. Ela disse a ele antes de morrer que seu corpo era uma semente. Ele, Silvério, seria o jardineiro. Tinha que cuidar do corpo, preservá-lo por 7 anos. Tinha que manter todos longe e seguir os rituais que ela ensinou, com o sal e o sangue. Se ele fizesse tudo certo, no fim dos 7 anos, ela voltaria. E os gritos, tio? Eu perguntei, a voz baixa. Eram dela, William. Ele respondeu sério. A alma dela, presa naquela casa, gritando com ele, exigindo que ele terminasse o serviço. Ele ficou preso entre o medo do que ela faria se voltasse e o terror do que ela fazia por não voltar. O corpo dele não aguentou. O desmaio foi a única fuga que ele encontrou. Naquele momento, todo o medo que eu senti na juventude se transformou em outra coisa. Uma vergonha pesada. Nós não tínhamos medo de um monstro. Nós tínhamos medo da vítima. O vilarejo inteiro julgou e condenou um homem que estava vivendo um inferno que a gente não conseguia nem imaginar. Silvério foi internado num lugar para doentes mentais. Ninguém nunca mais ouviu falar dele. E a família que ele perdeu provavelmente nunca soube o que lhe aconteceu. Às vezes eu ainda penso nisso. Nos gritos que não eram de dor, mas de impaciência. Na figura de Silvério, não como um carrasco, mas como um prisioneiro. E em nós, os vizinhos, que por medo e ignorância apenas observamos de longe enquanto um homem era destruído, vivo, por causa de uma promessa. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.